À vontade. This call is now being recorded. Professor? Estou escutando, pode falar, meu jovem. Eu comprei ontem a calculadora científica, né? Eita, coisa Mas não boa. estou sabendo usar. Entendeu? Não vem com manual, não vem com nada. Teria como ilustrar ela em algum tempo que o senhor tiver aí, para a gente ver como é que funciona. Pode sim. Você tem como tirar uma foto da frente dela e mandar pelo WhatsApp? Do grupo, é? Pode mandar no grupo do WhatsApp. Tá certo. Tá ok, então. Deixa eu ver. Que eu tô dirigindo agora, deixa eu dar uma paradinha que eu bato a foto e mando pro senhor aí. Tranquilo, tranquilo. Vou dar continuidade na aula, no final a gente vê essa questão, tá bom? Pronto. Tá já. Sem problema. Temos 13 pessoas na sala. Vou esperar mais um pouquinho para nós começarmos, tá bom? É gente fina, pô. Agora eu ver. Aqui, a figura simétrica aqui. A gente calculou isso aqui ontem, calculou isso aqui, calculou isso aqui. O triângulo. A hipotenusa. Tem que é desse tamanho. Rolê aqui, porra! Eu não sou tu, não. A mulher é tudo doida. Pela tua hipotenusa. Mulher tudo doida, bicho. Aí uma diz, esse pau é meu, eu digo, Quem foi dizer? é ela. Tá. Agora só é de L de Luciano. Deixa eu dar tua mentira. Não pode ser de nada porque nada tá casada. Vai. Não é muito mentiroso, mano. Mentiroso, caralho. Estávamos falando a respeito da gravidez, né? Posso sim mostrar onde está a atividade, tá? Eu vou apresentar a tela para vocês, a minha tela aqui, para que vocês possam ver, tá bom? Deixe-me exibir a tela para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo bem também? Eu tirei a imagem para ver se diminui as interferências no áudio, tá? Mas se quiserem me ver, só vai falar. Bom, esse aqui é o ambiente do AVA, que eu acho que deve ser parecido, né? Com o que vocês acessam, tá? Então, quando eu entro aqui dentro do cartão de matemática aplicada, ele vai aparecer para mim essas abas aqui, ó. Tarefas, biblioteca, cronograma de reuniões e usuários. No caso aqui, vocês estão procurando a tarefa, tá? Então, na tarefa, vejam que havia algumas outras, tá? Eu coloquei agora, ó, exercício de geometria. Tá vendo? Exercício de geometria. Em princípio, ninguém acessou ainda, tá? Então, se você clicar aqui nele, ó, clicou nele, início, aí vai abrir isso aqui para vocês. Então, aqui, ó, nessa aba aqui, vai aparecer o arquivo, né?
exercício de geometria básica, tá? Então, vocês vão clicar nele aqui, ó, e ele vai aparecer a opção de você salvar ele no computador. Tá, ó, exercício de geometria básica. Você vai salvar no computador ou, no caso, no celular, tá? E aí, depois, ele vai exibir para vocês. Se você for resolver no computador, tá? Depois que você resolver, você vai vir aqui, ó, você pode colocar um comentário, né, das suas dificuldades, do que você achou do exercício. Depois que você respondeu, se você respondeu no computador, gera o arquivo no PDF e só anexar aqui. Se tirou foto e está no celular, quando você for aqui escolher arquivo, você no celular vai localizar a imagem com a foto do exercício resolvido, vai anexar o exercício, tá? E mandar, no caso aqui, abrir, né? Ele vai anexar aqui, ó. Tá? Depois que você anexar, é só clicar em enviar. E aí você mandou para mim, e aí eu vou saber que você enviou e vou dedicar um tempo para fazer as correções. Tá certo? Dúvidas? Eu vou fazer, provavelmente hoje, eu vou montar uma outra avaliação, avaliação que tem o assunto todo do curso, para que nós possamos, e vou mandar para vocês, só que essa você vai responder diretamente na tela do celular ou do computador, sem precisar imprimir e fazer no papel, tá bom? Dúvidas? Dívidas? Vamos continuar a aula de ontem, tá, pessoal? Vamos dar uma continuidade na aula de ontem. Falamos ontem, né, estamos gravando, tá? Assim como as outras aulas, essa aula ficará disponível no AVA hoje à tarde ainda, tá? Para que vocês possam consultar. Então, o que eu gostaria de vocês, como sempre, que vocês participem, tá? Tirando dúvidas e vamos resolver alguns problemas similares ao que estão nos exercícios, para que a gente possa ir crescendo juntos e aprendemos juntos, tá bom? A ideia hoje é desenvolvermos ainda a parte de geometria, vamos falar um pouco de cálculo de volume, falamos de cálculo de área e perímetro, né? E vamos falar de cálculo de volume, tá? Que é importante também na hora de a gente resolver alguns problemas reais, tá bom? Hoje é quarta-feira de cinzas, né? Sem cinzas. Esse carnaval foi diferente, né? Esse ano, um carnaval sem folia, pelo menos para a maior parte da população, né? E vamos embora. Vamos aprendendo aqui tudo direitinho. Em relação à aula de ontem, pessoal, o que foi que nós vimos? Nós trabalhamos ontem, dentro da geometria, o cálculo de perímetro e o cálculo de área. Alguém que gosta de falar poderia explicar para mim o que é o perímetro de uma figura plana? Um silêncio. Vocês não estão me escutando? Ou estão tímidos hoje? Já esqueceu, Vinícius? Pode filar do caderno. Pode filar do caderno. Eu vou mostrar para vocês, tá? Para a gente rever. Diga, pode falar. É a soma de medidas. É a soma De das medidas. medidas externas, não é isso? Uhum. O somatório dos comprimentos aí da
Da figura. Da figura. Tá? Então, vejam, pessoal, é um conceito simples, tá, pessoal? É um conceito simples e que nós usamos bastante para resolver problemas reais, como eu falei para vocês. Lá na lista de exercício, existem alguns exemplos bem interessantes de aplicações de cálculo de perímetro. Tá? Então, o que acontece? É bastante importante que vocês fixem esses conteúdos, esses conceitos, tá? Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente resolve muita coisa com uma base bem fundamentada e os conceitos bem compreendidos, tá? Então, assim, é só a dica. Quando você fixa bem um conceito, você consegue ter um desenvolvimento profissional melhor, porque você consegue conectar um elemento com o outro com os conceitos, tá? Isso é bem importante. Eu gosto de falar, por exemplo, quando se começa a discutir se a Terra é plana, se a Terra é esférica, e por aí vai. Né? Porque é uma questão conceitual, mas que tem implicações práticas. Tá? Então, o que acontece? Hoje, eu acho que a maioria das pessoas que usa telefone celular, ela usa o GPS. E o GPS, ele parte de um conceito teórico, de que a Terra é esférica. Vocês devem saber, mas eu vou falar aqui novamente. O sistema de GPS, ele é composto por um conjunto de satélites que foram instalados em órbitas, chamadas órbitas geoestacionárias, ou seja, ele acompanha o movimento da Terra, e emite ondas eletromagnéticas, né, que criam, digamos assim, uma matriz enorme sobre a Terra. E com base nisso, nós conseguimos utilizar o Waze, podemos utilizar o Google Maps, podemos utilizar a navegação por GPS, saindo daqui para uma cidade desconhecida e chegar exatamente no endereço. Então, o que acontece? Se o conceito de terra esférica estiver errado, como é que o GPS funciona se ele é baseado nesse conceito? Esse é um elemento importante. Existem outros elementos usados, por exemplo, na navegação aérea, onde o conceito, né, de que a Terra é esférica, ele é utilizado para que as viagens de avião seja possível. Né? Se não, ou seja, quando se faz o cálculo da trajetória do avião, é necessário levar em conta a curvatura terrestre, senão ele sai de um ponto e não chega no ponto de destino correto, vai chegar num outro elemento. Tá? Então, a questão do conceito, ele é muito importante. Tá? Um outro, saindo dessa esfera magnânima, nessa esfera grande aí, eu acho que tem alguém com o microfone aberto e eu não estou vendo aqui, tá, pessoal? Verifiquem aí se vocês estão com o microfone aberto, porque está dando interferência. Ok, obrigado. Um outro conceito importante, pessoal, por exemplo, é o conceito de lubrificação. Então, você imagina uma engrenagem, né, ou um rolamento, você diz assim, ó, esse rolamento, para girar direito, ele precisa estar lubrificado. E tem que estar lubrificado com a graxa correta e na quantidade correta. Então, o que acontece? É um conceito. Então, se você ignora esse conceito de que um rolamento, né, uma engrenagem para funcionar, precisa estar devidamente lubrificada, você acaba danificando o equipamento no curto prazo. Tá? Então, para deslizar legal, precisa ter a graxa adequada, o lubrificante correto e a quantidade correta. Então, são conceitos que você precisa organizar na sua mente para trabalhar direitinho. Então, revisando ontem, o que nós vimos ontem, o que é o perímetro? O perímetro de uma figura plana é o somatório do comprimento dos lados. Eu vou somar todos os lados de uma figura plana e vou obter o perímetro. Tá? Aplicações práticas. Eu exemplifiquei ontem, por exemplo, com você adquirindo um terreno, né, uma cidade do interior, até mesmo aqui na região metropolitana, e precisando cercar ou murar. Vamos cercar, porque fica uma ideia interessante. E você vai perguntar, ora, eu comprei um terreno de 50 por 100 metros, né, 50 de frente por 100 metros de profundidade, é praticamente um sítio, e eu preciso cercar esse terreno.
Quantos metros de fio eu vou comprar? Aí você vai dizer, para dar uma volta em torno desse terreno, eu vou ter que pegar a medida da frente, que é 50, a medida dos fundos, que é 50, já dá 100, a medida lateral, de uma lateral direita, que é 100, da lateral esquerda, mais 100. Então, você vai ter 100, mais 100, mais 100. Então, você tem 300 metros. Então, em princípio, eu vou precisar usar, para dar uma única volta, 300 metros de arame. Então, de posse disso, vai dizer quantas voltas de fio eu vou dar. Eu vou pegar esse arame e dar 5 voltas de arame em torno do meu terreno. Então, você já sabe que você vai ter 300 metros, que é uma volta, multiplicado por 5, que é o número de voltas que você vai dar. Então, você tem um conceito bem claro do que é o perímetro. Tá? Como eu já falei, muitas vezes a gente já usa esse raciocínio, mas quando a gente formaliza, às vezes tem uma dificuldade de encaixar a realidade com a explicação técnica, né, do uso. Vamos lá. Eu tenho aqui a ideia de perímetro e, logo em seguida, nós falamos do perímetro da circunferência, que é justamente o comprimento da circunferência. Esse comprimento da circunferência aqui, ele é interessante porque ele vai ser sempre calculado dessa forma. 2 vezes π, lembrando que π é uma constante, igual a 3,14 para a maioria das aplicações, e R é o raio dessa circunferência, onde o raio é a medida do centro da circunferência até a aresta aqui do círculo, ou da circunferência, tá? Então, o perímetro de uma circunferência, ele tem uma fórmula bem específica para a gente calcular. Aqui eu dei um exemplo de um cálculo de perímetro, para que vocês pudessem entender de forma prática o que seria esse perímetro. E passamos a estudar as figuras planas, as áreas das figuras planas. E vemos aquelas áreas mais comuns. Vimos as áreas de um retângulo, onde a área de um retângulo ou de um quadrado será sempre dado por base vezes altura, ou seja, esse comprimento multiplicado por esse comprimento. Eu teria, então, a área interna, né, que seria essa região daqui, que seria definido como área. Vejam que é um elemento interessante, por quê? Porque essa área, eu posso resolver vários problemas práticos do ponto de vista, eu posso resolver vários problemas práticos no dia a dia. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber quantos galões de tinta eu preciso para pintar a minha sala. Tá? Então, normalmente, os galões de tinta, ele vem dizendo assim, ele cobre, né, um galão de tinta cobre X metros quadrados. Então, se você medir a altura e o comprimento da parede e calcular as áreas das paredes, você vai ter a área total e vai saber quantos galões de tinta você precisa, né, ou quantas latas de tinta você precisa adquirir para pintar a parede. Ou seja, você não vai mais chegar num armazém e dizer assim, me dá aí 2 latas de tinta para comprar a parede, para pintar a parede, porque você primeiro vai calcular e saber se você precisa de 1, de 2, de 3 latas, né, para não ter surpresas na hora de pintar, né, de começar a pintar e acabar a tinta. Eu acho um comentário interessante, pessoal, é que muitas vezes você chama um pedreiro, ou até mesmo um pintor, né? O pintor olha assim, não faz conta nenhuma, aí diz assim, não, compra aí 4 latas de tinta de 20 litros, compre 2 latas de massa e a gente começa. Aí ele começa a usar, quando termina, sobrou metade da lata de massa, sobrou uma lata de tinta e você gastou dinheiro e ficou, em princípio, no prejuízo, né? Então, assim, se você usa matemática para te ajudar, você consegue ter um pouco mais de precisão e diminuir o seu prejuízo na hora de fazer um serviço na sua casa, tá? Vamos lá. Isso a gente já viu ontem, tá? Só reprisando. A área de um triângulo, a gente usou, né? Nós vimos que a área do triângulo,
ela é dada por base vezes altura dividida por 2. Eu usei aqui a figura de um retângulo dividido ao meio para conceituar essa divisão por 2. Então, sempre que eu olhar para um triângulo, eu preciso, para calcular a área dele, da base, da altura, multiplico os dois, divido por 2 e obtenho a área de um triângulo. Tá? Isso, independente da forma do triângulo, essa é a forma mais comum. Chamei a atenção aqui, no caso, para lembrar que a altura é sempre de um vértice para o lado que nós chamamos de base, sempre formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, para que eu possa medir a altura de qualquer objeto, eu preciso definir o ponto de referência, no caso é um vértice aqui, indo até a base, formando sempre um ângulo de 90 graus. Essa é a altura. Tá? Se essa linha não estiver formando um ângulo de 90 graus, ela pode ter um outro nome, mas não será a altura do triângulo. Tá? Então, tem aqui ó, um triângulo isósceles aqui, né, com 3 lados diferentes, definir a altura, definir quem é a base, base vezes a altura dividido por 2, me dá a área, né, o espaço interno aqui dessa figura. A área da circunferência, como sempre, há uma particularidade com a circunferência, ela vai ser dada por essa fórmula aqui, essa é a fórmula mais conhecida. A área é πr ao quadrado, ou seja, π, que é uma constante, 3,14, r, que é o raio da circunferência, como já definido antes, ele é do centro, medido do centro da circunferência até a periferia aqui da circunferência. Eu tenho aqui, então, o raio. Então, se eu quiser calcular a área de uma circunferência, eu posso usar essa fórmula aqui, que é a mais comum, πr ao quadrado. Isso você vai usar bastante aí em mecânica, porque normalmente você tem muitas figuras, muitos objetos que são cilíndricos, tá? Esféricos, e por aí vai. E aqui eu coloquei uma segunda fórmula, que é derivada da primeira, tá? Onde eu tenho π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Alguém levantou a mão? Pode falar? Ok. Então, eu posso também calcular a área utilizando aqui, ó, essa fórmula, π d ao quadrado sobre 4. Tá? Esse d ao quadrado sobre 4 aqui, ó, lembrando que d quem é? É o diâmetro. O diâmetro é a medida da circunferência passando obrigatoriamente aqui pelo centro. Tá? Então, o diâmetro sempre passa pelo centro. Para encerrando a aula de ontem, o que é que acontece, pessoal? Nós vimos que, no mundo real, na verdade, a gente tem, na verdade, um conjunto de figuras mistas. Tá? Por que mista? Ora, mista porque uma figura, os elementos reais que a gente encontra, muitas vezes, ele tem um formato como esse aqui, onde eu tenho uma parte inclinada, uma parte aqui circular e uma parte reta. E aí, nesses casos aqui, eu não tenho uma fórmula única para calcular a área. Na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura, vou identificar figuras geométricas mais simples, vou separar essas figuras aqui, identificando os dados que eu preciso para calcular as áreas das figuras simples. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu separei ela aqui, ó, em um triângulo menor, já identifiquei aqui o valor da base, 5 metros, e o valor da altura, 10 metros. Identifiquei também aqui, ó, um retângulo. Aí eu tenho que esse tamanho, né, esse comprimento daqui para cá vai ser 15. A gente fez esse exercício ontem. E a altura é a mesma do retângulo daqui. E, por fim, eu identifiquei essa semicircunferência, ou seja, a metade de uma circunferência. E identifiquei que o raio dela é 5.
Então, ó, de posse dessas representações, dessas simplificações, né, transformando uma figura maior em figuras menores e mais simples, eu consigo calcular a área individual de cada figura identificada e a área total da figura vai ser o somatório dessas áreas individuais. Como eu falei, lá no exercício nós temos alguns exemplos desse tipo aí, tá bom? Então, eu coloquei aqui um passo a passo, eu vou olhar para a figura, vou identificar as figuras simples que compõem a figura principal, devo calcular separadamente as áreas das figuras identificadas e, depois que eu calcular a área de cada uma das figuras identificadas, o somatório das áreas individuais será a área total da figura. Beleza? Tranquilo? Revisão da aula de ontem, só para a gente não perder o rumo da conversa. O que é que nós vamos ver hoje? Hoje, vamos falar de volume, tá? Então, ó, eu coloquei aqui uma figura tridimensional, um cubo, né? Um cubo. O cubo ele tem um formato, né? Um formato popular de um dado, né? Aquele dado que o pessoal usa em jogos. Então, o que acontece? Olha, como é que eu calculo o volume? E é interessante entender o que é o volume, tá? O que é o volume? O volume de uma figura seria qual é o espaço, né, disponível dentro da figura ou ocupado pela figura. Então, por exemplo, quando eu penso num cubo, me vem à cabeça, hoje, por exemplo, a figura de um reservatório d'água ou uma famosa caixa d'água, tá? Então, o que acontece? Se eu quero construir um determinado reservatório, eu preciso calcular o volume de água que esse reservatório vai suportar. Então, o que acontece? Se esse reservatório tiver o formato de um cubo, né? Os reservatórios, normalmente os reservatórios no solo têm esse formato, eu preciso saber qual o comprimento, qual a largura e qual a altura desses elementos. E aí, ó, de posse desses dados aqui, eu consigo calcular o volume. Como é que eu calculo o volume? De uma forma, digamos assim, prática, eu diria para você, ó, que se você observar, ó, o produto desse comprimento por essa largura aqui, C vezes L, ele me dá a área desse quadradinho aqui embaixo. Tá? A área desse quadrado aqui embaixo. Então, eu poderia dizer que o volume poderia ser calculado pela área do quadrado que é formado aqui na base, multiplicado pela altura. Multipliquei pela altura, eu acho o volume. Com um detalhe importante. Qual a unidade de medida que eu vou utilizar para volume? A unidade padrão, né, é o metro cúbico, tá? O metro cúbico. Essa é a unidade padrão para medirmos ou melhor, tanto para medir como para calcular o volume de um objeto que tem o formato de um cubo. Então, ó, como eu falei ainda há pouco, eu quero construir um reservatório que caiba 16 mil litros. Aí você vai dizer, eita, professor, agora complicou. 1.000 litros. E agora, se a unidade é metro cúbico, tá? E aí, como eu falei ontem, né, essa questão das unidades de medida é interessante. Alguém sabe qual a equivalência entre 1.000 litros e o volume em metros cúbicos? Alguém tem aí a ideia? Alguém sabe? Quem pode contribuir aí? Um silêncio. Vejam que isso é um elemento interessante. Alguém tem ideia aí? Algumas pessoas disseram que não sabem. Beleza.
vejam que coisa interessante, né? Existe uma unidade padrão, né? Uma unidade estabelecida no Sistema Internacional de Unidades para volume, que é metro cúbico, tá? Entretanto, no dia a dia, nós utilizamos muito o conceito de litros. Tanto é que você vai comprar uma caixa d'água, dessas de PVC, e você compra a caixa, eu quero comprar 1.000 litros, uma caixa de 1.000 litros, uma caixa de 2.000 litros, uma caixa de 5.000 litros. Só que, quando eu vou fazer a conta, eu vou utilizar as medidas todas em metros. Então, o resultado vai dar em metro cúbico, tá? E aí, alguém tem ideia? Já no exercício, então, eu coloco. Vou deixar aí na pulga atrás da orelha de vocês. Mas lembre-se, o Google, né, é uma ferramenta poderosa hoje, né? É uma ferramenta poderosa. E aí você tem, se você pesquisar aí no Google, você vai achar facilmente a equivalência entre metro cúbico e litros. Não é verdade? E aí, alguém pesquisou? Alguém tem uma ideia? Lembre-se de usar os recursos da informática para o seu bem, tá certo? Mas, assim, eu vou adiantar para vocês e depois no exercício eu apresento para vocês a relação escrita, tá? Mas, em princípio, pessoal, um metro cúbico, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1.000 litros, tá? Então, por exemplo, uma caixa de 1.000 litros deveria ter, se for retangular, né, ou seja, se for no formato de um cubo, como esse aqui, seria 1 metro de comprimento, 1 metro de largura por 1 metro de altura. Então, teria um volume de 1.000 litros. Beleza? Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Essa também é uma relação importante, pessoal. Por quê? Porque aí eu preciso, no dia a dia, a gente precisa fazer um equilíbrio entre o científico e o usual, tá? Então, é importante isso. Então, a gente sabe que, para medida de volume, nós temos diversas unidades que são utilizadas no dia a dia. Então, tanto o litro, que é um elemento utilizado, e em outros países se utiliza ainda outros elementos, como galões, se utiliza onça, que eu acho que onça usa para peso. Aí você precisa sempre estar ligado nesses elementos de conversão. Mas, como eu falei hoje, o Google nos ajuda bastante a resolver esses problemas, tá bom? Então, voltando aqui para o cálculo de volume, então, eu tenho uma figura aqui, tá? Uma figura figura de um cubo, e o que é que eu digo para vocês? Ó, eu quero saber qual é o volume ocupado por esse cubo, né? O volume ocupado por esse cubo. Então, nós temos aqui, ó, como é que eu calculo isso? Eu calculo fazendo o seguinte, ó, comprimento vezes largura, observe que isso vai me dar a área desse quadrado aqui embaixo, e multiplico pela altura. Então, vejam, se você aprendeu como calcular a área de um quadrado, ou a área de um retângulo, calcular o volume, basta multiplicar pela altura. Bismarck, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Bismarck, você abriu o microfone? Ok. Vamos embora. Então, ó, refrescando a memória, cálculo de volume. Comprimento vezes largura vezes altura de um cubo me dá o volume um cubo. Pode falar, George, acho que foi George. Vinícius está fazendo uma pergunta aqui. Professor, se ele não der um desses, como faz para descobrir? Beleza. Bom, vamos analisar sobre 2 aspectos, tá? O primeiro aspecto é o teórico, ou seja, se eu te der um problema onde eu tenha o comprimento e a largura e não tenha altura, eu diria para você que não dá para calcular o volume, porque eu posso ter um cubo de qualquer altura, de 1 metro, 2 metros, 100 metros, eu posso ter
qualquer altura. Tá? Agora, se ele te der, por exemplo, fazer uma pergunta do tipo assim, você tem um reservatório de 16 mil litros, que tem a base com comprimento de 2 metros e uma largura de 2 metros também, 2 por 2. Qual deve ser a altura do reservatório para caber esse volume de 16 mil litros? Aí sim eu posso colocar. Lembre-se sempre, pessoal, veja, se eu tenho uma expressão numérica, veja, eu tenho uma expressão numérica aqui, que tem 4 variáveis. Variável que eu estou querendo descobrir nesse caso, volume, comprimento, largura e altura. Tá? Sempre que eu for resolver este problema, eu preciso ter 3 variáveis. Então, se eu tiver a variável comprimento, largura e altura, eu calculo o volume. Se eu tiver a variável volume, comprimento, largura, eu calculo a altura. Se eu tiver a variável volume, comprimento e altura, eu calculo largura. Então, eu sempre vou precisar possuir 3 variáveis para resolver uma equação que tem 4 variáveis. Eu preciso das 3. Tá? Agora, isso do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, do ponto de vista prático, pessoal, aí a gente tem que ir para campo, né, digamos assim, para fazer uma medição em loco. Então, por exemplo, você vai comprou uma casa, tem um reservatório e você não sabe qual a capacidade do reservatório. Se o reservatório permitir que você entre dentro dele, você vai entrar dentro dele e fazer as medidas com a trena. Né? Então, você vai medir a base, né, o comprimento e largura da base, a altura desse tanque, e aí, de posse dessas medidas, você vai calcular o volume que aquele reservatório é capaz de suportar. Respondi a sua pergunta, Vinícius? Sim, professor. Muito obrigado. De nada, disponha. Tranquilo. Área do cone. Veja, a área do cone... Opa, até não é área, não, é volume. Deixa eu corrigir isso aqui logo. Daqui a pouco eu corrijo. Veja, é volume, tá? Isso aqui é volume. O volume do cone, uma figura cônica como essa aqui, tá? Ela vai ser dada por πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Vejam um detalhe interessante. Se você recordar, πr ao quadrado é a área de uma circunferência. Ou seja, esse πr ao quadrado aqui, ele corresponde basicamente à área que está formando esse cone. Tá? Então, isso aqui está associado a essa área aqui. Então, se eu quiser calcular o volume do cone, o que é que eu faço? Ora, como é que eu faço para memorizar? Vai ser a área da circunferência que forma a base do cone igual, né, ou melhor, vezes a altura do cone. De novo, quem é a altura? O ponto mais alto do cone em relação à base, formando sempre um ângulo de 90 graus. Então, essa altura aqui, medida daqui para cá, então eu vou pegar a área da base, multiplicar pela altura, e no caso aqui, dividir por 3. Então, vejam, se eu quiser calcular o volume de um cone, eu vou calcular a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. Isso me dá o volume do cone. Tá? Perfeito? Perguntas? Sem perguntas, vamos para o próximo ponto. Tá? Eu tenho aqui uma área da pirâmide, que é uma outra figura interessante também. Tá? A área da pirâmide, eu coloquei aqui a pirâmide dentro de um cubo. Tá? Como é que vai ser para calcular a área, ou melhor, o volume, está aqui de novo, tem área de novo, o volume da pirâmide, eu vou corrigir. Então, o que acontece? O volume da pirâmide, ele vai ser, eu coloquei aqui, a área da base,
vezes a altura. Ou seja, eu vou precisar do comprimento, da largura, para calcular a área da base. E vou precisar da altura, ou seja, a medida feita do ponto mais alto, né, desse vértice aqui da pirâmide, para a nossa base. Então, daqui para cá, formando um ângulo de 90 graus, eu vou calcular, vou ter a altura da pirâmide. Então, essa nossa pirâmide aqui, ela vai ter um volume calculado por área da base vezes a altura dividido por 3. Observem que é praticamente a mesma fórmula utilizada para calcular o volume do cone, tá? O que é que mudou do cone para cá? No cone, eu tenho a base circular, enquanto que numa pirâmide, eu posso ter uma pirâmide com base triangular, com base quadrada, com base em qualquer um outro. Pode ser uma hexagonal, tá? A pirâmide de Gizé, por exemplo, ela tem 8 lados, né? Não tem só 4 lados, ela tem 8 lados. São 8 lados bem sutis, mas tem 8 lados. Então, se eu quiser calcular o volume de uma pirâmide, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro olhar para a base, calcular a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3, tá? Então, a diferença entre a fórmula para calcular o volume do cone e o volume da pirâmide está simplesmente na área da base. Enquanto que o cone sempre vai ter a base circular, a pirâmide pode ter base com outras formas. Quadrada, pentagonal, hexagonal e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vejam que é uma aplicação direta de fórmulas para a gente trabalhar. De novo, pessoal, essas fórmulas, elas são interessantes que na hora que você for resolver os exercícios, você escreva essas fórmulas para tentar usar como forma de memorização, tá? Mas é importante, se você entender alguns conceitos, né, esses conceitos que a gente vem trabalhando, de área, de perímetro, você consegue memorizar a fórmula, digamos assim, ou deduzir a fórmula diante de uma necessidade, tá bom? Então, eu preciso calcular o volume desse cubo. Como é que eu faço? É a área da base vezes a altura. Resolvido o problema. Se você entendeu isso, fica super tranquilo para a gente calcular e fazer exercícios sobre isso. O volume de uma esfera. Volume da esfera. Vejam, pessoal, a esfera, ele é uma figura interessante, tá? Por quê? Porque ela é utilizada em várias aplicações no dia a dia. Se vocês não observaram, mas quando passarem lá vocês vão observar, ali no Forte do Brum, né, por trás do Forte do Brum, existe um armazenamento de líquidos inflamáveis, tá? E também de grãos, que aí já é mais perto do Recife Antigo, mais perto do Marco Zero. E vocês vão observar que existem reservatórios que têm formato esférico, tá? Normalmente, pessoal, o armazenamento de líquidos, ele é melhor realizado quando eu utilizo uma esfera, tá? Vocês vão aprender depois, obviamente, talvez alguns já saibam, que a esfera, ela distribui a pressão por igual, né, em toda a superfície. Isso diminui o estresse do elemento. Então, por exemplo, armazenar gases, né, se você pegar, por exemplo, um cilindro de gás que é usado nos automóveis, normalmente ele não é quadrado. Na verdade, ele não pode nem deve ser quadrado. Se você fizer ele quadrado, provavelmente nas quinas, né, chamadas quinas vivas, você vai ter vazamentos ali aparecendo. Então, normalmente você vai ter um cilindro sempre com os cantos arredondados. Apesar de não ser esférico, né, mas você tem duas semisferas nos extremos e um cubo, né, um cone no meio, né, um cubo ou um cone no meio. Então, você observa que são figuras que, com certeza, vocês vão se deparar, tá? Então, por exemplo, você pode calcular o volume de um cilindro de gás, tá? A partir das dimensões dele e usando as fórmulas que a gente conhece aqui. No caso aqui,
o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o volume de uma esfera. Eu representei aqui uma representação tridimensional, né? Com arame, como a gente chama aqui, um aramado, né? Onde eu posso calcular o volume dessa esfera, o volume ocupado por essa esfera. Diga, Bismarck. Sua voz saiu distorcida. Não, professor. Não, não, pode seguir, que eu tenho com um probleminha ainda no celular aqui. Ok, tranquilo. É porque você abriu o microfone. Aí eu pensei que você estava querendo falar. Beleza? Então, ó, como é que eu vou calcular o volume de uma esfera? Tá? O volume de uma esfera vai ser π. Observem que é um outro elemento importante, né, de observação. Sempre que eu estou falando de figuras circulares ou esféricas, né, ou, no caso, um cilindro de revolução como esse, ou uma esfera de revolução, né, que é a revolução do círculo, tá? Sempre aparece a constante π. Tá? Sempre aparece a constante π. Então, o que acontece? Olhei para uma figura que tem um formato circular, a constante π vai aparecer certamente. Como é que eu vou calcular o volume de uma esfera? Vai ser π, de novo, π, para as aplicações práticas, vamos utilizar ele como 3,14, que multiplica o raio elevado ao índice número 3. A gente trabalhando com a potência aqui. Então, temos 4/3 de πr ao cubo. Essa seria a fórmula para calcular o volume de uma esfera. E aí, pessoal, o que é que a gente precisa expandir, né, as nossas ideias? Expandir por quê? Ora, se eu estiver calculando o volume de uma esfera, eu uso essa fórmula aqui de maneira integral. Mas se eu estiver calculando apenas a metade da esfera, eu vou pegar o resultado que está aqui e dividir por 2. Se eu estiver calculando apenas 1/4 de uma esfera, vai ser este volume aqui, 1/4, né? Seria dividir isso aqui por 4. E assim sucessivamente. Então, observem que eu posso utilizar a fórmula base, né? Eu vou utilizar a abstração, né? Vou usar a mente para dizer assim, ó, se fosse uma esfera completa, o volume é isso aqui. Mas, se eu tenho apenas 1/4 dessa esfera, ou seja, a quarta parte dessa esfera, eu calculo ela dividindo o resultado disso aqui por 4. E aí você tem o volume da esfera encontrado, ou o volume de um pedaço da esfera encontrado. Então, observem que são conceitos que eu estou tentando juntar justamente porque a gente viu de frações com as equações que a gente vem trabalhando aqui. Tá bom? Perguntas até aí? Ótimo. Não tem perguntas. Eu vou então, fazer aqui, vou parar essa apresentação e vamos partir para alguns exemplos, tá bom? E aí a gente pega e coloca e faz os cálculos aqui para a gente poder entender as aplicações básicas do cálculo de volume dessas figuras aí, tá bom? Vamos lá, eu vou tirar essa apresentação e vou colocar aqui a minha tela em branco, tá? Vocês são tão silenciosos hoje que eu estou preocupado. Eu acho que os falantes faltaram, né? Faltou o Marcos, faltou o David, faltou a Paula. E o Paulo, a namorada da Paula. Exatamente. Os falantes faltaram. Mas vocês não se intimidem não, tá, pessoal? Podem perguntar. A hora de perguntar e de tirar dúvida é agora. Lembrando que vocês estarão comigo até a próxima sexta, tá?
Sexta-feira nós já terminamos nossa disciplina. Vocês estarão livres de mim a partir da sexta-feira. Mas, professor, a gente se encontra ainda no Senai, o senhor ainda vai estar lá ou o senhor é só aula EAD? Bom, por enquanto, né, diante do cenário, eu estou na EAD. Tá? Porém, quando terminar a pandemia, provavelmente eu volto para as aulas presenciais. Entendi. Porém, tá, provavelmente eu não atuo na área de mecânica, minha especialidade é a área de elétrica, tá? Então, a parte de elétrica, provavelmente vocês podem se encontrar comigo lá na frente, tá bom? Pode falar. Professor, depois do senhor, que o senhor falou que depois da sexta não vai ter mais o senhor, como é que vai ser? Olha, a coordenação deve entrar em contato com vocês. Veja bem, o valor de PI, do PI, a gente só Pode se perguntar, encontra vá, perguntem. Pode falar, pessoal. Professor? Sim. Professor, tá escutando? Perfeitamente. Escuta não, pô. Tô falando aqui só coisa. Eu tô perguntando, senhor, se o valor de PI, o senhor é nas áreas de circunferência. Quer dizer, ele só é encontrado somente quando tiver circunferência. O valor de PI, normalmente, tendo circunferências, tá? Você vai ter o valor de π aparecendo lá, sempre que tiver uma circunferência. Ok? Lembrando, pessoal, não sei se eu não coloquei isso na apresentação, mas vejam, o valor de π, ele foi encontrado ainda, né, na antiguidade. E o que é o valor de π? Em termos práticos, se você quiser fazer esse experimento em casa, apesar de não ter tanta precisão, mas se você pegar, por exemplo, um CD ou uma figura circular que você tenha, e você medir, né, você pega um cordão, por exemplo, envolve o CD para você poder medir o comprimento da circunferência, sem calcular. Você pegar isso, você pega um cordão, envolve o CD de ponta a ponta, e você vai, numa régua, medir o comprimento da circunferência. Lógico que vai ter uma certa imprecisão, tá? Mas você vai medir o comprimento da circunferência. Depois, você olha lá e com a régua tenta medir o raio, né? É interessante medir o diâmetro, que é mais fácil. Você mede o diâmetro, divide por 2 e acha o raio. Então, o que acontece? Se você fizer a razão entre o diâmetro e o perímetro, tá? O diâmetro e o perímetro, você vai achar o valor de π. Foi assim que os matemáticos da antiguidade calcularam o valor de π, tá? E, obviamente, à medida que a precisão nas medidas foi aumentando, a precisão do valor de π também foi aumentando. Então, se você medir, né, como eu falei ainda há pouco, a circunferência de um CD e medir o raio e dividir o valor do diâmetro pela circunferência, você vai achar o valor de π, tá? Então, é um elemento prático. Por isso que ele vai aparecer sempre nas figuras geométricas, né? Que tem formato esférico. Então, ó, vocês estão vendo aqui minha tela em branco? Eu tenho aqui coloquei aqui um cubo, tá? E vou colocar aqui os dados desse cubo. Tá? Então, eu vou ter o comprimento com o tamanho de 1,3 metros, a largura com valor de 2,2 metros,
e eu tenho uma altura, o valor de 3 metros. E aí, eu quero agora calcular o volume desse cubo aqui. Como é que eu calculo o volume desse cubo? O volume desse cubo vai ser, a gente vai aplicar aqui de forma direta as fórmulas que nós vimos. Então, vou colocar aqui, ó, uma formulazinha. Né? Então, nós temos que o volume, tá? O cubo é dado por C vezes L vezes altura. É uma aplicação direta de fórmula, não tem muito o que fazer, não. Então, tem aqui, ó. Como é que eu vou calcular o volume? Basta multiplicar aqui, 1,3 vezes o comprimento, 2,2, vezes 3. Isso aqui, esse resultado, 1,3 vezes 2,2 vezes 3, me dá 8,58, no caso, metros cúbicos. Metros cúbicos. Calculei o volume. Alguém perguntou, desculpe, eu não memorizei o nome, né? Perguntou o seguinte, ó, e se eu tiver, né? Se eu tiver uma situação em que eu não tenha uma dessas grandezas. Professor. Perfeito, Vinícius. Se eu tiver uma situação em que eu não tenho uma dessas grandezas. Então, vou criar aqui um exemplo B, onde eu imagino o seguinte, ó. Deseja-se construir um reservatório com capacidade de 20.000 litros, sabendo que a área disponível é de 6 metros quadrados, qual deve ser a altura do reservatório? Estou criando agora, tá? Então, o resultado pode ser meio estranho. Mas vamos lá. Veja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação onde eu tenho um volume a ser desejado, né, para construir. Eu quero construir um reservatório, comprei minha casa lá em Orobó, tá? E eu preciso de um reservatório lá de 20.000 litros, porque isso vai me dar um mês sem precisar de comprar caminhões pipa, tá? Então, vou construir o reservatório. Então, eu estou dizendo aqui que eu tenho, tá, uma área disponível para construir de 6 metros quadrados. Eu preciso saber qual a altura, qual vai ser o tamanho desse meu reservatório. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, eu vou dizer assim, ó, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ok? Essa é a primeira coisa que eu preciso converter agora as unidades para eu poder... Opa! Então, vejam, se eu tenho 20.000 litros, tá? Equivale a quantos metros cúbicos? Digam aí para mim. Vamos começar a pensar aí. E aí? 2.000 metros cúbicos. Veja, 20.000 litros, eu tenho 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 20.000 litros. Quantos metros cúbicos? 20.000 metros cúbicos. Dá 20 metros cúbicos, não? É isso, 20 metros cúbicos. Isso. É isso? Painel todos os prêmios. Então, ó, 20. Tá aqui, ó, 20.000 litros. Vai ser igual a 20 metros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Facinho, facinho. Então, vejam. Eu tenho aqui, ó,
que 20 mil litros é igual a 20 metros cúbicos. Beleza. Ora, vamos agora pegar a nossa fórmula. Lembrando que, ó, P igual a C vezes L vezes altura. Vou botar aqui maiúsculo aqui para manter o padrão. L e C. O que é que eu vou observar aqui, pessoal? Vejam. O que é que eu vou observar aqui? C vezes L é justamente a base do meu reservatório, tá? Ou seja, esse produto aqui, C vezes L, já me dá a área. Então, eu vou fazer, já que o problema me dá a área, eu vou dizer o seguinte, ó, a área, tá? A área do reservatório. Deixa eu colocar aqui os meus subscritos, que é para a gente poder entender. Ó, a área, vou botar aqui a área da base, tá? A área da base, vezes altura, tá? Ou seja, eu estou usando a mesma fórmula, tá, pessoal? Só eu estou ampliando o conceito que eu já mostrei para vocês. C vezes L da base. Então, como o nosso problema aqui já deu essa área aqui, que é a base, tá? E ele quer saber a altura, eu vou calcular, eu vou modificar essa fórmula. Ah, como é que eu vou modificar essa fórmula? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui e vou escrever da seguinte maneira. Ó. H vai ser igual, ó, H vai ser igual a o volume dividido pela área da base. Então, veja, eu tenho o volume dividido pela área da base. Feito isso, o que eu fiz aqui? Eu modifiquei a ordem das variáveis para que eu possa encontrar aqui. Essa habilidade de você manipular a equação, pessoal, ela é necessária porque, na maior parte dos casos reais, é muito difícil utilizar a fórmula como a gente trabalha ela em sala de aula, assim, bem bonitinha. A maioria das vezes eu vou alterar, como eu estou alterando aqui agora. Então, vejam, para que eu possa calcular a altura... Oi? Bora. É porque ele está desligando e o cara no ar. Vejam, então o que acontece? Para que eu possa calcular a altura, o que é que eu vou precisar fazer? Dividir o volume pela área da base. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Ó? Eu já tenho o volume, que é 20, e vou dividir pela área da base, que é 6. Então, o volume está lá, 20 metros cúbicos, tá? Dividido por 6. Então, isso aqui vai me dar a altura, né? A menor altura que o meu tanque tem que ter. 20 dividido por 6. Então, isso vai me dar 3,33 metros. Então, vejam que interessante. Eu estou resolvendo um problema real, né? Eu tinha um espaço disponível para construir o meu reservatório e eu quero saber qual vai ser a altura. Aí, que altura é essa? Essa vai ser a altura, né, que, idealmente, caberia 20 mil litros. Então, você pode dizer, então eu vou construir o meu reservatório com 6 metros quadrados, né? Está lá a base, eu não sei qual é o formato, a gente não está definido ali, tá? Mas eu sei que a altura tem que ser de, no mínimo, 3,3. Ou seja, se eu fizer abaixo de 3,3, não vai caber 20 mil litros. Se eu fizer acima de 3,3, eu vou, com certeza, caber meus 20 mil litros tranquilamente. Dúvidas, pessoal? Ô, professor, então para que serviu o C vezes L ali? Da fórmula do volume? Desculpe, o C vezes L, perfeito. O C vezes L, como eu falei ainda há pouco, veja, o que é esse C vezes L aqui? Deixa eu colocar aqui meu lápis vermelho. Veja, o que é esse C vezes L aqui? Ó?
Pergunta muito boa, viu? Muito boa mesmo. C vezes L, ó. Área da base. Só que no caso do problema aqui, no problema, eu dei aqui já a área da base, como sendo uma situação real, entendeu? Então a área da base já tinha sido resolvida já e o resultado era 6, no caso. Isso, exatamente, Vinícius. Perfeito, perfeito. Tá? Por quê? Muitas vezes isso vai acontecer nos problemas, né? Você vai ter aqui, ó, o cara deu a área da base aqui, tá? Então, se ele já deu a área da base, ele já multiplicou aqui. Eu não sei quem é o comprimento e quem é a largura, mas eu tenho aqui a área da base. Uma pergunta que poderia ser feita também aqui era qual seria o tamanho, né? Veja que a pergunta leva a uma outra situação. Dentro dessa situação, ó, eu poderia perguntar aqui, qual o tamanho dos lados, né, do meu reservatório. Tá? Vejam, eu vou pegar a fórmula que a gente já trabalhou ontem, a fórmula de área, que é justamente C vezes L. Então, vejam, aqui ele disse que ele sabia que a área era 6 metros quadrados. Ora, mas o que é que vai acontecer aqui? Nós sabemos que essa área aqui, né, esse reservatório, ele tem o formato de um cubo, né, que é esse formato aqui, aproximadamente. Ele me deu a área, e eu poderia perguntar para vocês, ó, ele deu a área da base. Qual devem ser os tamanhos mínimos? Vejam, qual devem ser os tamanhos mínimos dos dois lados para que eu possa construir o meu reservatório? Aí eu vou mudar a pergunta, né? Ora, qual vai ser o tamanho dos lados, né, da base? O que é que eu vou utilizar aqui? Ora, eu poderia utilizar a fórmula que a gente já conhece. Área igual a base vezes altura. Tá? Para resolver esse problema, eu vou dizer o seguinte, né? Eu preciso partir de algumas premissas, eu preciso ter alguma ideia. Poxa, base vezes altura. No caso ali, né? Eu vou até botar no mesmo termo lá, área. C vezes L. Veja que é o comprimento vezes largura. Também vai me dar área. Tá? Aí eu vou partir da seguinte premissa. Digo, ó, para eu calcular isso aqui, eu vou partir de uma ideia. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o lado, ou o comprimento, para que o comprimento seja igual ao lado, porque isso vai facilitar a minha resolução. Ora, se o comprimento for igual ao lado, eu teria que a minha equação, eu faria isso aqui, ó. A igual, vou botar aqui, ó, L vezes L. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, eu estou partindo desse conceito, comprimento igual ao lado, ou seja, os dois lados, né, da base vão ser iguais, tá? E aí, eu reescrevi a fórmula dizendo assim, ó, eita, a área vai ser igual a L vezes L. Ora, se a área é L vezes L, é igual a L ao quadrado. L ao quadrado. Ora, por que eu cheguei a L ao quadrado? Porque eu acabei de dizer, estou partindo da premissa de que eu tenho o comprimento igual ao lado, ou seja, eu tenho o formato de um quadrado. Se o quadrado tem dois lados iguais, L vezes L. Então, a área de um quadrado pode ser calculado por L ao quadrado. Ora, se eu tenho agora a área e não tenho o lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, L vai ser igual a raiz quadrada do valor de A. Isso vai me dar o valor do lado. Vocês entenderam o raciocínio, pessoal? Ou está muito complicado? Se estiver complicado, eu paro e volto de novo. Não tem problema nenhum, não. Pode ser? Repete um pouquinho aí, que eu não entendi um pouco desse raiz de A, não. Tá. Vejam. Lembrando, o que é a radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação, não é? Então, ó, se eu tenho L ao quadrado, né, L ao quadrado que está aqui, ó, L ao quadrado é igual a A, tá? Então, L ao quadrado é igual a A. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar aqui.
escrever aqui, ó. L ao quadrado. L ao quadrado igual a A. Ora, se L ao quadrado é igual a operação inversa, eu não preciso de L ao quadrado, eu preciso achar L. Então, para que eu possa achar L, o que é que eu vou fazer? O quadrado do L vira o radical do outro lado. Então, vai ficar assim, eu quero achar L. Tá? Então, L, está na outra linha, L vai ser igual a raiz quadrada, para baixo, de A. Eu fiz a conversão, ó, daqui para cá. L ao quadrado é igual a A, então L é igual a raiz quadrada de A. Então, veja, vou tentar fazer aqui passo a passo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo saber qual o tamanho dos lados do meu reservatório. Por quê? No problema, eu disse a área da base, mas não disse os lados. Qual vai ser o tamanho dos lados, tá? Ou seja, ele já me deu o produto C vezes 0. E aí eu estou perguntando aqui, ó, uma interrogação aqui. Qual o tamanho dos lados do reservatório? Como é que eu vou resolver isso? Aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu sei que a minha fórmula para calcular a área é essa aqui. Área, comprimento vezes largura, ou base vezes altura, tá? Ora, para eu fazer isso, como se eu colocar que C e L são tamanhos diferentes, a gente vai ter que fazer um monte de suposições para poder achar o valor de C e de L ideal. O que é que eu estou partindo da premissa? Então, eu vou considerar aqui, ó. Vamos considerar que o comprimento L é igual a largura. Comprimento C, né? C é igual a largura. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por quê? Porque se eu considerar os dois lados iguais, eu vou fazer isso aqui, ó. Se C é igual a L, então eu tenho que a área vai ser igual a L vezes L. Observe que lá em cima está C vezes L. Se eu disse que C é igual a L, eu substituo C por L aqui. Então, área igual a L vezes L. Ora, L vezes L, a gente aprendeu em potenciação, eu posso escrever ele desse jeito aqui. Dois fatores iguais serem multiplicados. L ao quadrado. Então, a área vai ser igual a L vezes L ao quadrado. Então, eu tenho L ao quadrado igual a A. Se L ao quadrado igual a A, eu posso modificar essa expressão para... Posso modificar a expressão para isso aqui, ó. L ao quadrado igual a A, então, L igual a raiz quadrada de A, ou seja, eu tirei a raiz quadrada de L e tirei a raiz quadrada de A. Então, L igual a raiz de A. Então, eu achei como calcular o valor da lateral. Dúvidas? Então, isso seria como se fosse um passo a passo para mostrar a fórmula para achar o lado, é isso? Isso, exatamente. Agora, eu vou resolver. Vou chegar aqui, ó. L igual a raiz quadrada. Ó, aí lembrando, ó, o valor que eu coloquei aqui, ó, 6 metros quadrados. Então, raiz quadrada de 6. Então, eu teria aqui, ó, a raiz de 6. Raiz quadrada de 6 é aproximadamente igual a 2,44. Então, vejam que, usando essas aproximações, eu posso dizer para vocês, ó, para que eu construa o meu reservatório, para que eu possa construir o meu reservatório, eu vou precisar construir um reservatório que vai ter
uma base, vou botar aqui, ó, uma base quadrada, que ele deve ter, não fez o que eu queria, mas tudo bem. Ele vai ter uma base quadrada que vai ter cada um desses lados aqui com L e L. No mínimo, eu tenho que ter 2,44 aqui e 2,44 aqui, tá? E o meu reservatório vai ter esse aspecto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, aqui eu vou ter 2,44. Aqui, 2,44. E aqui, 3,33. Ok? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Tô de boa. Tranquilo? Maravilha. Veja. Esse reservatório, professor, se eu fosse em forma cilíndrica, como seria a fórmula? Maravilha, maravilha. Perfeito. Vamos embora. Se você quisesse construir um reservatório com forma cilíndrica, maravilha. Vamos ver aqui. Primeira pergunta. Tudo compreendido? Até aqui? Pode botar no chat aqui que eu estou vendo, tá? Construir um reservatório cilíndrico com capacidade de 300.000 litros. Beleza? Vamos ter com uma área de base de aqui 50 metros quadrados. Tá? Veja, eu quero construir um reservatório cilíndrico com capacidade para 300.000 litros, com área de base de 50 metros quadrados. Tá? Então, assim, eu não coloquei na apresentação, mas eu coloco para vocês agora. Vejam, o meu cilindro, o que é um cilindro, um reservatório cilíndrico, ele seria esse formato aqui. Ah, agora ele não me ajudou, não. Deixa eu tirar aqui. Esse formato aqui. Tá? Então, esse aqui seria o meu reservatório cilíndrico. Aqui, ele está dizendo que essa base aqui, ó, tem 50 metros. Tá? Então, como ele é cilíndrico, como é que eu calculo o volume desse cilindro? Deixa eu mudar aqui a posição, só para esse negócio aqui ficar no lugar certo. Então, aqui, ó, eu tenho o meu cilindro. Como é que eu calculo o volume desse cilindro aqui? O volume aqui também vai ser calculado pela mesma fórmula, tá? Vamos calcular ele pela mesma fórmula. Volume igual
Aí, o que é que muda aqui? Muda que a área da base, tá? A área da base é cilíndrica. Então, vamos ter aqui, ó, π. Deixa eu colocar aqui as letrinhas gregas. Temos aqui o π r ao quadrado vezes a altura. Esse vai ser o volume do meu... Esse aqui é o volume do meu cilindro com formato, do meu reservatório, com formato esférico. Tá? Ó, o π aqui. Vou botar um xizinho aqui, vou botar um ponto que é para não confundir muito. Tá? Π vezes R ao quadrado vezes H. Isso vai me dar o volume do cilindro. Tá? Então, vejam. Vou colocar aqui, para ficar mais fácil. Determine a altura e o raio do cilindro. Raio da base do cilindro. Tá? Vou usar os conceitos de volume e vou usar o conceito de área também. Então, ó, nesse caso aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, ele me deu aqui a área. Quem é a área? A área está aqui, ó, πr ao quadrado. Essa é a área. Então, aqui, para começar, eu já sei que eu tenho uma área de 50 metros quadrados. Né? Espero que esse resultado dê certo. E aí, eu vou começar de novo colocando as observações paroquiais. 1.000 litros, 1 metro cúbico, é igual a 1.000 litros. Logo, eu posso dizer que eu tenho 300.000 litros, eu tenho 300 metros cúbicos. Ok? Tranquilo? Já fiz a primeira conversão, que é para a gente poder começar a trabalhar. Depois, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo passo a passo para vocês entenderem, tá, pessoal? Logicamente, para quem já entende, pode até parecer meio cansativo, mas é justamente para a gente colocar, para que todo mundo possa entender. Então, ó, volume πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado é a área da base. Então, eu vou reescrever a fórmula dizendo assim, ó. Área da base vezes altura. Vezes altura. Então, eu tenho aqui, ó, área da base vezes altura. Vamos resolver. Eu quero achar a altura. Então, eu vou fazer a modificação na fórmula de novo. Então, como vocês já sabem, a altura aqui vai ficar igual ao volume dividido pela área da base. Ora, o meu volume foi dado. Meu volume foi dado aqui, ó, que é 300 metros cúbicos. E a área da base já foi dada também, 50. Então, vou colocar aqui, ó, 300 sobre 50. 300 dividido por 50 vai me dar 6. 6. Perfeito. 6. Então, eu tenho aqui, ó, a altura do meu reservatório cilíndrico, 6 metros. Então, veja que agora deu redondinho. Uma maravilha. Então, aqui, ó, eu tenho que essa altura aqui vai ser 6 metros. Professor, e agora? Como é que eu calculo o raio? Bom, para calcular o raio, a gente vai utilizar a fórmula de área da circunferência, que já está aqui. Né? Vamos escrever ela de novo. Então, temos aqui, ó, a área. Está aqui o meu subscrito, que é para a gente poder, quando vocês forem olhar, vocês entenderem bem direitinho. A área da circunferência é dado por π vezes r ao quadrado. Essa é a área da circunferência. Tá? Ora, se eu quero achar o raio, vamos modificar essa fórmula. Vamos modificar essa fórmula e vamos escrever ela desse jeito. R ao quadrado vai ser igual
fraçãozinha aqui, ó, R ao quadrado, vai ser igual à área da circunferência, dividido por π. Perfeito? Eu coloquei, isolei o R, o π que estava multiplicando aqui passou dividindo. Então, AC, área da circunferência sobre π. Só que aqui eu tenho, ó, R ao quadrado. Eu não quero R ao quadrado. Eu quero achar R. Como é que eu faço para achar R? Bom, uma forma prática. O R ao quadrado aqui ele desaparece e do lado de cá vira um radical. Então, eu vou ter que escrever isso dessa forma aqui, ó. R igual a raiz quadrada, ó, raiz quadrada de AC, que é a área da circunferência, AC, dividido por π. Então, eu vou ter aqui, ó, como calcular o raio da circunferência lá. Então, ó, eu vou agora só substituir valores. Vou substituir os valores aqui. A área da circunferência foi de 50 metros quadrados. Está aqui, ó, 50. Dividido por 3,14. Isso aqui vai me dar 50 dividido por 3,14, tirando depois a raiz quadrada dessa resposta, vai me dar 3,99 metros. Ou seja, a gente poderia aqui, para fins práticos, eu poderia colocar aqui, ó, aproximadamente igual a 4. Dúvidas? Sim, Antônio. Vai ter momentos em que ele vai dar um número mais exato do π, ao invés de 3,14, ou só vai ser só 3,14? Veja, nós podemos, tá, na criação do problema, Vinícius, assim, nos problemas práticos, é muito comum usarmos apenas 2 casas decimais, tá? 3,14. Para a maioria das aplicações, esse é suficiente. Entretanto, quando eu estou utilizando uma calculadora, a calculadora, ele vai me dar um valor maior de π, tá? Ele já tem o π aqui direto na calculadora, que seria 3.141592654. Mas o que é que eu digo para você? Na maioria das aplicações práticas, 3,14 é uma aproximação suficiente para a gente obter os resultados que a gente precisa. Ok? Ok. Pronto. Vejam, no caso aqui, como a gente está... e até por quê, sabe, Vinícius? Por exemplo, vamos supor que eu fosse construir esse tanque aqui, tá? Quando aqui eu cheguei no valor de 6 metros, um valor inteiro, e aqui eu cheguei no valor de 399. Só que, do ponto de vista prático, ninguém vai construir um cilindro, né, uma base cilíndrica, que tenha 399. Normalmente, eu iria arredondar isso para 399, arredondar para 4, como eu fiz aqui, ou ainda, em muitos cálculos, tá? Em muitos cálculos, se coloca uma margem de tolerância para garantir que o resultado final seja satisfatório. Por quê? É mais interessante que, ao terminar o reservatório, eu consiga colocar os meus 300 metros cúbicos, né, e sobrar um pouquinho, dizendo aquela folga, do que você tentar construir de forma justa no valor, e no final, quando você tentar colocar os 300 litros, não conseguir colocar os 300 metros cúbicos e colocar 299 ou 250, tá?
Então, normalmente, a gente coloca uma margem de segurança para garantir que, quando eu construir o meu objeto, vai caber lá dentro a 300 mil litros de água, de combustível, de gás, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Professor, e se ele pedisse alguma vez para passar do metro quadrado para litros? Tipo, em algum momento de alguma conta? Perfeito, sem problema, né? Você vai usar esse mesmo conceito aqui, ó. Mesmo conceito. E você pode usar uma regra de 3, né? Ou seja, você pode chegar aqui, ó, né? Converter de metros cúbicos para litros. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, eu quero converter 0,5 metros cúbicos para litros. Beleza? Quero converter de 0,5 metros cúbicos para litros. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó 1 metro cúbico, vou fazer, como eu ensinei para vocês, né? Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui uma tabelinha, né? Uma tabelinha. Aí eu tenho aqui, ó, aqui vai estar em metros cúbicos, e aqui em litros. Então, eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se eu tenho 0,5 metros cúbicos, quanto vai valer em litros? X. E aí, a gente vai fazer o quê? Multiplicar o meio pelos extremos, né? Você vai ter aqui, ó, X igual 0,5 vezes 1.000, tá? Estou multiplicando aqui, ó, 1 vezes x, 0,5 vezes 1.000. Isso vai me dar 500 litros. Beleza? Respondido? Sim, muito obrigado. George respondeu na bucha, não precisou nem fazer conta, né, George? Mas tranquilo, tá? Ótimo. George está afiado. Diga, Geraldo. Aquele 50, no caso da raiz, né? A raiz dividida de 50 dividido por 3,44. Esse cálculo aqui, ele pode ser achado sem ser na calculadora, né? É mais fácil você achar ele sem ser na calculadora ou tem que achar na calculadora? Veja, isso vai depender de suas habilidades matemáticas, tá certo? Por quê? Você pode, tá? Você pode, por exemplo, dividir 50 por 3,14. Isso vai lhe dar um valor de 15,92, tá? Aí vejam, professor, tem técnicas para que eu ache a raiz quadrada de um número como esse, 15,92? Tem sim, tá? Porém, vai dar um trabalho danado, ok? Então, assim, se você tem uma calculadora, que não precisaria ser necessariamente uma calculadora científica, tá? A calculadora... Bom, algumas calculadoras que não são científicas têm a função raiz quadrada, outras nem tanto, tá? Seria, digamos assim, bastante trabalhoso acharmos a raiz quadrada do número 15,92. Entretanto, o que é que você poderia fazer? Fazer uma aproximação como eu fiz, tá? Veja, 15,92 está muito perto de 16, perfeito? Então, o que acontece? Eu posso fazer uma aproximação por excesso. Eu transformo 15,92 em 16. E aí, a raiz de 16 seria 4, tá? Seria um erro pequeno. O problema, Gustavo, é que, por exemplo, vamos supor que essa resposta me desse, sei lá, 17,50, tá? Aí o que acontece? Qual é a raiz quadrada mais próxima de 17,50? Por falta, seria 16, por excesso, 25. Então, você chegaria, como a gente não quer que o reservatório fique menor, eu automaticamente iria fazer uma aproximação lá para 5. Então, eu chegaria em vez de achar 17,50, né, tirar a raiz quadrada desse número aqui, 17,50,
se eu tirar a raiz quadrada, me dá 4,18, tá? Se eu fizesse uma aproximação por falta, tá? Se eu fizesse uma aproximação, desculpa, por excesso, eu chegaria a um valor de 5, tá? Então, é uma diferença relativamente grande aí para as minhas medidas, tá? Então, o que acontece? O uso da calculadora, principalmente, pessoal, vejam, eu estou falando de uma área técnica, de uma área onde você vai se deparar com situações onde você precisa dar uma certa precisão se você precisa calcular aquilo dali. Então, assim, o uso da calculadora, ela passa a ser uma ferramenta, da mesma forma que eu uso uma chave de fenda para apertar ou folgar um parafuso, ou uma chave de estria ou de boca para apertar ou folgar uma porca. Então, ela é uma ferramenta. Então, eu sei que tem vários professores que talvez não enxerguem dessa maneira, mas é imprescindível que você, na sua atuação prática, logicamente, isso vai variar situação para situação, né, de ramo quando você vai atuar, mas a calculadora, ela é uma ferramenta. E aí, por que a gente está vendo matemática básica? Porque para que eu use calculadora adequadamente, eu preciso chegar, por exemplo, olhando aqui para a tela, nesse raciocínio aqui. Aí, se eu chego nesse raciocínio, você está usando um raciocínio matemático, tá? Agora, o resultado preciso, se eu tenho uma calculadora, show de bola, tá? Eu estou falando hoje de alunos que estão no século XXI, tá certo? Eu gosto de falar disso, Geraldo, por quê? Porque, vejam, a calculadora científica, essa que a gente compra aí por R$30, R$40, ela não estava disponível, digamos assim, de forma popular, até 1978. Tá? 78, essas calculadoras eletrônicas eram caríssimas, inacessíveis para a maioria de nós pobres mortais. Então, sim, naquela época, eu diria para você, ó, vamos lá, vamos pegar o lápis, papel e caneta, vamos calcular a raiz quadrada, vamos tirar o logaritmo, vamos usar os recursos matemáticos que tem para a gente achar esse valor, tá? Mas hoje, nós, com o uso da calculadora, nós ganhamos celeridade na solução de um problema, tá certo? Mas isso não quer dizer que você não deva se esforçar para aprender a calcular uma raiz quadrada manualmente e tal. É interessante, principalmente com vistas à participação em um concurso público, tá? Beleza? Beleza, valeu. Obrigado aí. Ok, Geraldo, tranquilo. Ó, só como curiosidade, né? Falando das coisas modernas. A caneta, essa caneta esferográfica que a gente compra aí por 50 centavos, vocês têm ideia de quando ela foi disponibilizada, se transformou popular, em termos de ano? Vocês têm ideia? Não. Pois é. Oi, Geraldo, fala um pouquinho mais alto, sua voz está baixinha. Década de 60 ou 70? Perfeito. Veja, a primeira caneta esferográfica que foi desenvolvida pela BIC, tá certo? Ela ficou disponível, né? Começou a ser disponível comercialmente em 1948, se não me engano. Depois a gente pode ter essa precisão. Mas foi entre 48 e 58. Até essa época, pessoal, para escrever, se utilizava unicamente o lápis nas escolas, né? E os documentos formais, eles eram feitos com caneta de bico de pena, né? Aquela caneta bem bonita, assim, que você molha no tinta, a caneta tinteiro, né? Que você molha lá na tinta e escreve. Então, vejam como nós vivemos numa época maravilhosa. A gente chega ali numa barraca, ali na esquina, e compra uma caneta esferográfica, escreve tranquilamente algumas dezenas de páginas com aquela caneta, e a gente nem se atenta a essa tecnologia. Então, vejam, a caneta que a gente utiliza, ela começou a ser disponibilizada comercialmente no final da década de 40, início da década de 50. E depois é que ela se tornou popular e o preço barateou, tá? Então, vejam que coisa interessante. Então, hoje em dia, ninguém mais se vê sem uma
caneta. Cristiano, você está perguntando aqui 9h59, depois botou 10 horas. Não, não, não. Aqui é a hora. Nando está perguntando aqui, mas só usam os 3 primeiros números? De onde, Nando? Daqueles 3,99. Ok, ok. Perfeito. Vejam, isso é interessante, tá certo? Amanhã é tutoria, tá? Mas se der, eu já vou começar a falar com vocês sobre estatística, tá? Isso é um dado interessante. Eu vou acrescentar na apresentação o que a gente chama de taxa de erro, tá? Desvio. Então, o que acontece? Nós temos Nós, quando fazemos uma resolução de um problema, a gente vai partir de alguns conceitos, de algumas premissas. Uma delas é o seguinte: se eu tenho um número que eu estou usando no meu problema com 2 casas decimais, a minha resposta deve ter 2 casas decimais também, tá? Veja que eu coloquei aqui, ó, 3,99 e 4,00, porque eu estou usando 3,14. Isso é um conceito usado da estatística, tá? E também dos cálculos de erro, tá? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza, se eu der para vocês, por exemplo, dizer assim, ó, vocês vão usar pi com 3 casas decimais. Por exemplo, 3,141 ou 3,142 arredondando. A tua resposta, em princípio, deverá ser também com 3 casas decimais. Entendeu? Tranquilo. Vejam, são 10h03. Eu estou encerrando a aula de hoje, tá certo? Amanhã, vejam, amanhã é dia de tutoria. Então, amanhã eu estarei disponível, tá, no WhatsApp. Vou estar disponível também, e se vocês precisarem, nós entraremos aqui no AVA para explicar ou resolver algumas questões da lista. Então, é interessante, pessoal, hoje foi o dia de eu falar a palavra conceito. Eu acho que eu falei essa palavra conceito umas 20 vezes hoje. Mas vejam, nós vamos utilizar, tá, para a gente resolver problemas, vários conceitos. Então, conceitualmente, amanhã em princípio, tutoria. Mas não significa dizer que vocês não tenham aula. Significa que vocês vão pegar o horário disponível, né, da manhã, 8 às 10, e se dedicar à resolução de problemas. E eu estarei aqui para vocês dizerem, eita, tentei resolver e não consegui. Professor, o senhor pode me ajudar? Eu posso entrar aqui no AVA, faço a projeção da minha tela e resolvo os problemas aí, tá? Passo a passo, para que vocês possam compreender. Está compreendido, então? Vinícius, Sim, pode falar. professor, Ok, pode falar aí. assim, a gente, por exemplo, a atividade que o senhor passou, aí amanhã, se a gente quiser tirar alguma dúvida, né, o senhor pode fazer isso, né? Claro, eu estou aqui para isso. Tá sem certo. problema. Obrigado. Comecem a resolver. Por quê, pessoal? Vejam. Existem 2 situações importantes. Uma, se você não tem dúvidas, a gente parte para duas premissas. Uma, você entendeu tudo. Ou você não entendeu nada. Você não entendeu nada a ponto de não ser capaz de formular uma pergunta. Brincadeiras à parte, mas vejam, sempre que você está resolvendo um exercício, vão surgir perguntas. E o questionamento é uma prova de que você está construindo conhecimento, tá? E eu estou aqui para lhe ajudar. Mas é importante que você tente fazer, se depare com um problema, tente resolvê-lo, não resolvendo, aí você diz, professor, help me. E aí a gente ajuda vocês. Tá bom, meu jovem?
Eu vou disponibilizar essa aula para vocês e vou disponibilizar também esse no Word aqui. Vou só dar uma organizada nele e mando para vocês, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela paciência, obrigado pelo empréstimo dos ouvidos, tá? E até amanhã, tá? Estão perguntando aqui se dia 22 é presencial mesmo. Vejam, eu não tenho como responder isso para vocês, tá? Vocês precisam falar com a coordenação da escola para saber se segunda-feira, dia 22, vocês vão começar a aula presencial, tá? Algumas escolas já estão começando, mas quem pode responder isso com vocês com propriedade é a gestão da escola que vocês estão vinculados. Ou Senai Santo Amaro, ou no caso, vocês estão todos vinculados ao Senai Santo Amaro, Senai Areia, Senai Santo Amaro, Senai Jaboatão, que vão poder responder isso para vocês, tá bom? Se eu souber alguma informação, eu passo para vocês no grupo, tá bom? Podem colocar naquele grupo oficial do Senai essa pergunta que eles devem responder, tá? Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, tá? Perdão pelas brincadeiras e espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o crescimento e o aprendizado de vocês, tá bom? Um abraço e até amanhã.